disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Comunico que essa atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e as entidades, por meio de perguntas ou considerações que pode ser acessado pelo link. Eu queria cumprimentar todos os presentes, dizer que são todos muito bem-vindos à CLP e já convidar aos expositores que estão aqui presentes para que a gente já dê início à audiência pública. Representante da Conluta, Central Sindical Popular, Luiz Carlos Prates. Francelino das Chagas Valença Júnior, representante da Pública Central do Servidor. Presidente da União Geral dos Trabalhadores do Distrito Federal, UGT, Isaú Chacon. Pode se dirigir aqui para frente os três convidados. Mais algum convidado que presente, que chegou mais tarde? Cada palestrante deverá limitar-se ao tema em debate e disporá, para tanto, no prazo de 10 minutos para sua exposição, prorrogáveis a juiz da presidência, não podendo ser aparteado. Nós vamos, então, passar a palavra para o senhor Francelino Valença Júnior, representante da Pública Central do Servidor. Boa tarde. Eu queria pedir desculpas e pedir ao deputado Chico Lopes para que ele possa dar andamento na audiência pública, que eu vou me retirar um pouco e logo a gente retoma. Deputado Chico Lopes. Esperar o deputado voltar até a apresentação. Não deixei minha bolsa por aqui, não. Ah, ok. Obrigado aí. Eu agradeço, deputado. Obrigado. Esse aqui é do senhor, para não misturar, vou colocar em cima da sua mochila. Tá bem. Obrigado. Está aberto o trabalho da sessão da Comissão de Legislação Participativa. Esclareço, a cada palestrante deverá se limitar ao tema do debate e explorar para tanto 15 minutos para a sua exposição. Prorrogável a juiz da presidência, não podendo ser aparteado. Já estamos convidados aqui na mesa. Vamos diretamente ao que interessa. Passa a palavra o senhor Francelino das Chagas Valença Júnior, representante da Pública Central do Servidor. Boa tarde a todos os participantes. Saudar o deputado Chico Lopes e agradecer o convite que a Pública teve. Eu sou diretor de formação sindical da FENAFISCO, filiada à Pública, e fomos convidados a falar um pouco sobre essa meta de ajuste fiscal do governo. Inclusive, gostaria de pedir que fosse reproduzido o material que nós trouxemos. Pode ficar ali em pé. Para a discussão. Pode dar exposição em pé, pode ficar ali. Eu estou bem aqui. Tá. Bom, começando o seguinte, nós chamamos, como o governo diz que é um déficit de 159 bilhões para esse ano, para o ano que vem, nós chamamos de suposto déficit. Suposto déficit por quê? A situação é muito semelhante. Eu vou citar um caso, vou pedir licença aos médicos, citar o caso de um médico. Um médico formado, especializado, especialista em cirurgia cardíaca, resolve, por motivos particulares, já com 2 convites de grandes e renomados hospitais, ficar em casa sem trabalhar. E aí as contas do mês vêm. Ele tem empregabilidade, mas resolve ficar em casa. Então, vem uma conta, por exemplo, aí a dívida, toda a conta que ele tem de despesa mensal, gira em torno de R$5 mil, por exemplo. Ele não está trabalhando. Ele não pode alegar que não tem condições de pagar a conta e que tem uma dívida impagável, insustentável, um suposto déficit. Ele tem empregabilidade e tem emprego à disposição.
É impensável uma situação dessa. Então, normalmente, ele vai trabalhar e pagar as contas. Eu coloco como impensável, e tão absurda, já pedi licença aos médicos, que é mais ou menos a situação que o governo vivencia hoje. O governo fala que tem um déficit fiscal de 159 bilhões. Mas a questão é que tem aonde ir atrás, tem como recuperar o dinheiro, tem como ter esse recurso à disposição da sociedade. E por que não faz isso? Primeiro, para fazer as reformas estruturantes, entre aspas, que o governo está fazendo, ele precisa ter um déficit para justificar as reformas. Dentre elas, nós tivemos a reforma, a emenda 95, Constitucional 95, que foi aprovada ano passado, todo mundo viu, que segura por 20 anos os gastos de educação, saúde, segurança, todos os gastos sociais que nós tenhamos, inclusive pagamento de salário, vai ser contido por 20 anos. Todo estudo aponta que nós teremos uma situação semelhante aos países subsaarianos, países da África. Então, a situação da nossa sociedade, que almejava um estado de bem-estar social, vai por água abaixo, porque foi construído uma teoria deficitária para implementar essa reforma. E a gente tem a lei da terceirização, a previdenciária, que está em curso, inclusive para ser votada dia 5 ou dia 6, são os comentários que nós escutamos aí, e a cidade se mobiliza. A argumentação é que a Previdência estaria quebrada e que precisaria fazer uma reforma para garantir o futuro do amanhã, né? O amanhã de todos nós. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: que amanhã de todos nós é esse, se a dívida previdenciária dos grandes devedores são quase 400 bilhões e não se cobra e não é servido esforços para cobrar essa dívida? Que amanhã é esse? Se todo estudo atuarial aponta que a previdência própria e os recursos colocados, não só para pagar a aposentadoria, como sobram. E se fosse tão ruim, por que os bancos, por que a instituição financeira estão fomentando tanto essa busca? Inclusive o Banco Mundial, né, fez um estudo falando sobre a reforma da Previdência. Quer dizer, é tão ruim porque os bancos querem tanto. Eu nunca vi banco querer nada ruim. Quando eu estava estudando e desempregado, eu não conseguia R$1 de empréstimo no banco. Eu nunca vi um banco dizer, quer um empréstimo para ter um upgrade na vida, para investir? Não acontece. O banco, no geral, procura as pessoas que têm condições. Então, eles querem os recursos da Previdência. E se discute também a questão da alíquota previdenciária para 14% e um ataque contra os servidores públicos. A gente está vivenciando isso. Aí as perguntas colocadas que a gente faz para que serão o objetivo das reformas e por que é alardeado tanto o déficit. A gente tem aí algumas perguntas que nós colocamos, né, que seria promover o estado de bem-estar social, uma melhor distribuição de renda para o país, para a sociedade? É isso que está se promovendo com essas reformas? Redução das desigualdades sociais e regionais? Fomentar o pleno emprego no país? A gente está numa situação difícil, né? E aí se justificou a reforma trabalhista para gerar empregos. Nós sabemos que não é isso, pelo contrário. Construir uma previdência social para todos, universalizar a saúde e promover a educação de qualidade. Bom, aqui é o gráfico dos estudos que aponta os próximos 20 anos o que é que vai acontecer com a nossa educação. A educação tem um custo, mais ou menos, hoje é gasto cerca de 18% da receita corrente líquida, em 2036 vai cair para aproximadamente 11%. Então, se a gente diz que tem uma saúde, uma educação ruim, que precisa melhorar bastante, imaginemos com metade da arrecadação que tem hoje, com os valores que tem isso. O que é que vai acontecer com a educação, que vai refletir em todo o país. Vamos avançar um pouco mais, que eu vou ser bem rápido nisso. Saúde. Se critica tanto que não é das melhores, com um gasto aproximadamente 14%, 15%, vai cair para menos de 10% nos próximos 20 anos. Que saúde vai ficar? Então, a gente pergunta o seguinte: o país nosso, em que fala que há um déficit de quase 150, 170 bilhões, né, precisa fazer reforma, não seria o paraíso dos ricos? E a gente traz um dado que foi feito aí pelos dois pesquisadores apontando que em 2015 nós teríamos 60 bilhões anual de receita se fosse taxado lucros e dividendos. 60 bilhões. A pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: por que o governo diz que tem um déficit fiscal de 160 bilhões se aqui nós já teríamos 60 bilhões? Então, o déficit seria supostamente 100 bilhões. Vamos trabalhar os números do governo, que eu gosto de ser otimista e trabalhar esses números. Então, a gente teria um déficit de 100 bilhões se ele cobrasse de quem tem recursos. Para quem está assistindo, lucros e dividendos são as pessoas que geralmente têm dinheiro sobrando e aplicam e recebem, né, essas aplicações. E enquanto o trabalhador que ganha 3 mil reais é taxado em 27,5, quem ganha R$1 milhão por mês é taxado em zero, em nada. Não paga nenhum tributo sobre isso. Tem imposto aqui não, tá? É livre. 100 mil, 100 milhões, paga nada.
Vamos avançar aqui. Isso aqui não somos nós falando, porque o pessoal, isso aqui foi até da apresentação, secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte, que é André Horta, ele disponibilizou. E aqui não somos nós falando. Tem a Carta Capital, tem o Senado Notícias, tem a ONU dizendo que o Brasil é o paraíso tributário dos super ricos. Quer dizer, enquanto aumenta a pobreza, enquanto aumenta a miséria, enquanto se diz que tem que fazer reforma, enquanto fala de déficit, a gente tem um contraponto aqui dizendo que o nosso país é o paraíso dos ricos. A gente fica sem entender um pouco a situação. E aqui tem uma fortuna de 200 bilhões protegida de imposto de renda das pessoas físicas. Está aqui na Carta Capital. Brasil até 2017, final do ano. Banco Mundial. O mesmo banco que diz que tem que fazer uma reforma para fazer com que o país ande e avance. Diz que teremos 2,5 milhões no aumento de pobres nesse país. Enquanto nós temos os super ricos protegidos, enquanto você tem um grupo pequeno e seleto de pessoas vivendo nababescamente no país, teremos mais 2,5 milhões de pobres vivendo na absoluta pobreza, em que as reformas que foram feitas estão sendo feitas, arguindo questões financeiras, está jogando todo mundo para essa vala, a vala da fome. O nosso país estava até esquecendo um pouco que era fome, estava mudando os patamares, os indicadores sociais. E hoje a gente volta a discutir e a vivenciar a fome, como há muito tempo atrás. E aí vamos para déficit, que a gente tem que discutir um pouco sobre déficit. O déficit alardeado já caiu para 100 bilhões, não é mais 160 que ele está falando, porque a gente teria que taxar o lucro de dividendos. E só lembrando que dos países da OCDE, só o Brasil, a Estônia, todo mundo deve conhecer a Estônia, visitou, sonha em conhecer, não é isso? Quando faz uma viagem, são os únicos países que não taxam lucros de dividendos. É país que nunca, pouco conhecido, fez parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 500 bilhões é a sonegação fiscal do país. Em média, sonegação fiscal são 500 bilhões. E a pergunta é, onde ir atrás? Se tem 500 bilhões de sonegação fiscal, e o nosso país, eu estava tendo um debate com o internacional, estava lá fora pelo ISP, em Genebra, e o nosso país, as pessoas falam muito que tem corrupção no país. É um país altamente corrupto, tem corrupção, se a gente está vendo, todo dia tem manchete, tem denúncia. Vou nem falar muito sobre corrupção. Corrupção é o palco de discussão do nosso país atualmente. Mas a sonegação é, em média, 500 bilhões. E nós somos o segundo país do mundo que mais se sonega. Só perdemos para a Rússia. E, para os curiosos, quem é o terceiro? A Itália. Então, a Itália é o terceiro país que mais se sonega. E por que não há discussão nesse país? Por que não há discussão no governo, no núcleo do governo, que nós temos 500 bilhões de sonegação, e o indicador da taxa, o Instituto de Taxa e Desenvolvimento, ele põe como segundo, por que não muda esses indicadores? Por que não se trabalha? Por que não se investe em fiscalização? Por que os auditores fiscais, e eu já lanço um desafio, por que os auditores fiscais da União e dos Estados, especificamente hoje, não podem iniciar uma fiscalização quando recebemos uma denúncia? Cadê o poder de polícia necessário ao desenvolvimento dessa sociedade? Estamos tolhidos, quer dizer, nenhum auditor fiscal pode iniciar a fiscalização sem que alguém que tenha um certo poder diga que ele pode iniciar, porque poderemos ser demitidos. Como é que você tem um país que tem indicador social no segundo pior do mundo, não combate isso aí? E sem falar em déficit financeiro, vou dar um exemplo da Previdência, só fazer um parênteses aqui. A Previdência, eu conversei com o presidente da Anfip, que é Floriano, ele estava contando que tinha, em média, 4 mil auditores fiscais fiscalizando a Previdência, combatendo. O que é que o governo fez? Reduziu para algo em torno de 400. Eu fico sem entender. Né? Eu fico sem entender. Qualquer empresário em sã consciência, quando ele precisa de mais recursos, uma das coisas que ele faz é investir na mídia, investir na equipe de vendedores. Ele precisa vender. Ele aumenta o número, ele capacita os vendedores. E o que é que o nosso governo faz, no geral, no país todo? Reduz o número daqueles que têm capacidade para combater, para trazer recursos e dificulta o emprego deles. É uma coisa que eu fico sem compreender. Estou colocando a situação real do nosso país. É inimaginável uma situação dessa. Os auditores fiscais deveriam ser cada vez mais capacitados para enfrentar as organizações criminosas que drenam dinheiro no nosso país. Drenam dinheiro. Se para piorar ainda mais, nós ainda temos incentivos fiscais, temos os perdões fiscais, temos as renúncias fiscais. Então, como é que um governo abre a boca para dizer que tem um déficit quando abre mão de bilhões em renúncia fiscal, em perdão de dívidas daqueles que têm dinheiro? Por isso que nós chamamos de suposto déficit. Me permita só... Por favor, deputado. Me permita só chamar para a mesa o Pedro Armengol, que está representando a Central Única dos Trabalhadores, CUT. Pode continuar e peço desculpa da
educação suíça que eu estou usando. Bom, e aí a gente está colocando uma matéria, aqui, BBC, para não dizer que nós estamos inventando, né? A BBC está colocando que Portugal foge um pouco da questão da política recessiva que é adotada na Grécia e que está sendo adotada aqui no país para justificar as reformas, que justificou a trabalhista, está tentando justificar a previdenciária, está tentando justificar o arrocho fiscal financeiro, salarial dos servidores públicos, está tentando jogar para a iniciativa privada a capacidade de fiscalizar, porque tem uma lei aí colocando as fiscalizações para iniciativa privada, que é a lei de terceirização, inclusive das atividades fins, e Portugal faz diferente. O Portugal, em vez de fazer a política recessiva que o FMI põe, a cartilha do FMI, que o Brasil segue, ele começa a utilizar a política keynesiana de aplicar, de desenvolver o Estado. E Portugal tem indicadores sociais hoje melhores, aliás, desde 1974 que Portugal não tem uma situação econômica tão boa feita ele está vivendo hoje. Diferente da Grécia, e aí todo mundo está acompanhando, que resolveu implementar a política do FMI, a política recessiva, a mesma que está sendo aplicada aqui no nosso país. E eu fico perguntando que competência é essa, ou se essa competência é direcionada a um fim, como nós estamos falando. E a Grécia não perdeu uma década, perdeu gerações. Os estudos apontam que vai levar 50 anos para sair dos patamares ruins, os indicadores ruins sociais que estão hoje. Para vocês terem ideia, a Grécia do desemprego estava em 28%, caiu para 23%. Mas não foi porque melhorou, não. Foi porque as pessoas deixaram de procurar emprego, porque não tem. E aqui a matéria falando um pouco, e aí o The Economist está explicando, dizendo que Portugal avançou. E eu acho interessante como uma equipe dessa começa a ter que reconhecer que a política de arroxo, a política de retirada de supressão de direitos, piorou, e no outro país, onde foi dado aumento de salário, aumento de aposentadoria, aumento de pensões, e o Estado entrou como um indutor desenvolvimentista, melhorou a sociedade, eles têm que engolir uma realidade amarga para eles, porque é um país, é um grupo que tende a transferir sempre renda da pobreza para a riqueza. Aqui, pessoal, são imagens da França, quando Hollande propôs a reforma trabalhista. E fazendo eu não poderia deixar de dizer, aqui quando nós fizemos um movimento ano passado, Ocupa Brasília, as pessoas ficaram muito revoltadas, saíram na TV, que houve um quebra-quebra, que o país está acabando, porque alguns vidros foram quebrados. Alguns vidros foram quebrados. A pergunta é, quando você retira metade dos valores destinados à educação, vão ser quebrados só vidros ou as pessoas irão morrer? Por falta de cuidado, por falta de medicamento, por falta de assistência hospitalar. Quantas pessoas morrerão? E nós ficamos vitimizados porque quebraram algumas vidraças. Eu fico emocionado com isso, porque é uma coisa que mexe conosco. Estão morrendo gente e ninguém diz nada? E quebra esse vidraça e se alardeia o mundo todo, porque o Brasil é um país violento? França. Lá eles não aceitam isso. Bom, eu vou finalizar e mostrar essa foto que fala por si só o que as reformas estão fazendo, o que essa política de suposto déficit fiscal está fazendo, e finalizar com a frase de Augusto Branco, poeta, que diz: bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. E conclamar a todos que estão assistindo para que no dia 5 nós façamos uma grande mobilização nesse país. Paremos o país, vamos às ruas, vamos evitar que o último avanço do capital, do poder econômico contra a sociedade, não é contra o setor público, não, contra a sociedade, se consolide. Vamos evitar isso. A reforma da Previdência não foi votada ainda por causa de nós, por causa dos parlamentares que estão lutando, estão conosco trabalhando junto disso, por causa do trabalhador público, do privado, do que está desempregado por causa da situação social e também pelos incautos colegas que, sem querer, bateram panelas achando que a coisa ia melhorar e piorou muito mais. Convidá-los também, convidar todos para que a gente consiga fazer no dia 5 um grande movimento que para esse país e mostre a indignação da sociedade contra essa política neoliberal que voltou à tona. Obrigado, deputado. Obrigado, senhor Francilino, pela exposição.